Babá explora a faxineira novata. O milionário vê a cena injusta e quase desmaia. Naquela manhã silenciosa, o milionário Júlio Vargas desceu as escadas de sua mansão após ouvir o choro insistente de um bebê. O som vinha do banheiro principal, e cada passo que ele dava fazia o coração apertar ainda mais. Quando abriu a porta, a cena que encontrou o fez perder o fôlego. Por um instante, achou que fosse desmaiar. A nova faxineira estava ajoelhada no chão frio, lavando o banheiro com as próprias mãos, o rosto coberto de suor e cansaço. Nas costas dela, preso num canguru de pano, estava o bebê de Júlio, seu filho caçula, dormindo de forma desconfortável enquanto ela esfregava o piso. Ao lado, a filha dele, uma menina de apenas 5 anos, tentava ajudar, empurrando um rodinho maior do que ela mesma. O milionário levou as mãos à cabeça, sem acreditar no que via. "Pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui?" gritou com a voz trêmula. A faxineira se assustou, levantando-se rapidamente. "Senhor Júlio, me perdoe. A babá disse que eu devia limpar o banheiro e que as crianças queriam ficar comigo. Eu tentei explicar que não era certo, mas ela insistiu. E depois saiu, sem dizer para onde ia." As palavras mal saíam, misturadas ao nervosismo e à vergonha. O silêncio que se seguiu foi pesado. Júlio olhou para o chão molhado, para a filha com o vestido sujo de sabão e para o bebê adormecido nas costas da funcionária. Sentiu o coração despedaçar. Era como se o luxo ao redor perdesse o brilho naquele instante. Ele havia confiado seus filhos a alguém cruel e preguiçosa que explorava uma funcionária nova e indefesa. Com os olhos marejados, Júlio apenas sussurrou: "Isso nunca mais vai acontecer na minha casa." E enquanto a voz dele ecoava pelos corredores da mansão, ele sabia: nada seria igual depois daquela manhã. Será que conhecemos nossa própria casa, mas existe um mundo invisível acontecendo bem debaixo do nosso nariz? Lembra? Proteção não é só dar teto, é estar presente quando menos esperamos. Hoje, numa manhã que começou comum, um pai descobre que deixar as crianças seguras pode ser a maior mentira que contamos para nós mesmos. Se você já confiou na pessoa errada, fica comigo até o fim, porque o que Júlio encontrou naquele banheiro muda tudo. Me diz, quando foi a última vez que você realmente viu o que acontece na sua ausência? A mansão de Júlio Vargas sempre foi sinônimo de ordem perfeita. Mármore italiano no piso, lustres de cristal que refletiam a luz da manhã em cada canto, jardins que pareciam saídos de revista, tudo milimetricamente organizado, como a vida que ele construiu após anos trabalhando 16 horas por dia. Mas naquela terça-feira, alguma coisa estava diferente. O silêncio pesava mais que o normal, e um choro baixinho, quase sussurrado, vinha do andar de cima. Júlio parou no meio da escada, segurando o corrimão de mogno. Não era o choro normal do bebê. Era um gemido abafado, cansado. O tipo de som que uma criança faz quando já chorou demais e a voz não sai mais. Subiu os degraus de 2 em 2, o coração começando a bater mais forte a cada passo. O som vinha do banheiro principal, aquele que ficava no final do corredor, perto do quarto das crianças. Quando chegou mais perto, ouviu também o barulho de água corrente e algo sendo esfregado contra o chão. Júlio franziu a testa. A nova faxineira havia começado na semana anterior, uma mulher jovem de olhar cansado que mal falava durante as entrevistas. Ele tinha deixado tudo nas mãos da babá, confiando que ela orientaria a nova funcionária. Afinal, Carmen trabalhava na casa há 3 anos e conhecia a rotina como ninguém. Mas quando Júlio empurrou a porta do banheiro, o mundo parou. A cena que se desenrolou diante dos seus olhos foi como um soco no estômago. A faxineira estava ajoelhada no chão frio de mármore, as mãos vermelhas de tanto esfregar, suor escorrendo pelo rosto. Nas costas dela, preso num canguru improvisado de pano velho, estava seu filho caçula de 8 meses, a cabecinha bamboleando de um lado para o outro enquanto ela se movia. O bebê dormia de forma desconfortável, os bracinhos soltos, o rosto suado grudado no tecido. Do lado direito,
Sua filha de 5 anos segurava um rodinho que era maior que ela mesma, tentando ajudar a limpar o banheiro com movimentos descoordenados. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? A voz de Júlio saiu mais alta que ele pretendia, ecoando pelas paredes do banheiro. A faxineira se assustou tanto que quase derrubou o balde de água. Levantou-se rapidamente, as pernas trêmulas, segurando o bebê nas costas com uma das mãos. Senhor Júlio, me perdoe. A voz dela mal saía, misturada ao nervosismo e à vergonha. A babá disse que eu tinha que limpar este banheiro primeiro e que as crianças queriam ficar comigo. Eu tentei explicar que não era certo, que elas deviam estar brincando, mas ela insistiu. E depois saiu. Disse que ia resolver umas coisas na rua. O silêncio que se seguiu foi denso como chumbo. Júlio olhou ao redor. O chão molhado, a filha com o vestido branco manchado de sabão, o bebê adormecido nas costas de uma mulher que mal conhecia. Sentiu como se toda a estrutura da sua vida perfeita estivesse desmoronando naquele instante. Era como se o luxo ao redor perdesse todo o brilho, toda a importância. Ele havia confiado seus filhos, as pessoas mais preciosas da sua vida, a alguém que os tratava como objetos incômodos. Com os olhos marejados e a voz embargada, Júlio apenas sussurrou: "Isso nunca mais vai acontecer na minha casa." Você já parou para pensar como a gente confia em pessoas só porque elas sabem falar bonito? Júlio descobriu que tinha uma estranha morando na sua casa. Alguém que ele mal conhecia, mas que tinha acesso total aos seus filhos. E a parte que mais doía não era nem a negligência, era perceber que ele mesmo tinha criado esse ambiente. Quantas vezes chegava em casa cansado e apenas perguntava: "As crianças estão bem?" sem realmente verificar. Quantas vezes aceitou um "está tudo certo" como resposta definitiva. Naquele momento, ainda parado na porta do banheiro, Júlio começou a conectar os pontos que havia ignorado. Na semana anterior, o bebê tinha chorado mais que o normal durante a noite. A filha tinha perguntado 2 vezes se podia ficar no escritório com ele em vez de brincar com a babá. E ele, ocupado demais com planilhas e reuniões, tinha interpretado tudo como fases normais da infância. Agora via que eram pedidos de socorro silenciosos, sinais de que alguma coisa não estava certa. "Onde está a Carmen agora?" perguntou, tentando manter a voz calma. A faxineira olhou para o chão, claramente constrangida. "Ela saiu logo depois do café da manhã, senhor. Disse que voltava em 2 horas, mas isso foi há 4 horas atrás." Júlio sentiu a raiva subir pela garganta. Não apenas raiva da babá, mas de si mesmo. Como tinha sido tão cego? Como tinha delegado a proteção dos seus filhos para alguém que ele jamais investigou de verdade? Respirou fundo e se ajoelhou ao lado da filha. "Clara, meu amor, você está bem?" A menina assentiu, mas havia algo no olhar dela. Uma cautela que não deveria existir numa criança de 5 anos. "Papai, a tia Carmen disse que eu tinha que ajudar, senão você ficaria bravo comigo." As palavras da filha foram como uma facada. Ele jamais ficaria bravo com ela por não fazer trabalho doméstico. Jamais. Mas alguém havia plantado esse medo na cabeça dela. Se você está pensando que a situação já estava ruim o suficiente, prepare-se. Porque enquanto Júlio conversava com a filha, percebeu que o bebê nas costas da faxineira tinha uma marca vermelha no braço. Pequena, quase imperceptível, mas estava lá. "Como meu filho machucou o braço?" A pergunta saiu firme, direta. A faxineira olhou para o bebê, depois para Júlio e engoliu seco. "Senhor, eu não sei. Quando a babá me entregou ele de manhã já estava assim. Ela disse que ele tinha se mexido muito durante a noite e batido no berço." Mas Júlio conhecia seu filho. O bebê era calmo, dormia a noite toda sem problemas. E o berço dele tinha proteções acolchoadas exatamente para evitar esse tipo de coisa. Alguma coisa não batia. Alguma coisa estava muito errada. E pela primeira vez em anos, Júlio sentiu medo. Não medo de perder dinheiro, de errar num negócio ou de decepcionar um cliente. Medo real, visceral, de que seus filhos estivessem em perigo dentro da própria casa. "Qual é o seu nome?" perguntou para a faxineira.
percebendo que nem isso ele sabia direito. Miriam, senhor. Miriam Duarte. Ela falava baixo, como se tivesse medo de incomodar. Miriam, você tem filhos? Ela assentiu. Tenho, senhor. 2 meninos de 3 e 7 anos. Júlio olhou nos olhos dela e viu algo que reconheceu imediatamente. O desespero de uma mãe que precisa trabalhar para sustentar a família, mesmo que isso signifique aceitar situações absurdas. E foi nesse momento que ele entendeu a dimensão real do problema. Não era só sobre a babá irresponsável. Era sobre um sistema todo errado que ele mesmo havia criado. Contratar pessoas sem conhecê-las direito, delegar responsabilidades demais, assumir que dinheiro resolveria tudo. Miriam não era vilã. Ela era outra vítima. Uma mulher que provavelmente ganhava uma miséria e tinha medo de perder o emprego se questionasse ordens absurdas. Miriam, me escuta bem. Júlio falou devagar, escolhendo cada palavra. A partir de agora, se alguém mandar você fazer alguma coisa que envolva as crianças, você vem falar comigo primeiro. Não importa se eu estou em reunião, no telefone ou ocupado. Você bate na porta do meu escritório e me chama, entendeu? Ela assentiu rapidamente, os olhos ainda baixos. E outra coisa, seus filhos ficam onde e quando você trabalha? A pergunta a pegou de surpresa. Com a minha vizinha, senhor. Ela cuida deles por um preço que eu consigo pagar. Júlio sentiu o peito apertar. Enquanto ele se preocupava com a segurança dos próprios filhos, havia uma mãe trabalhando na sua casa que também estava longe dos dela. Todos eram vulneráveis nessa história. Todos estavam sendo prejudicados por decisões erradas e supervisão inadequada. E a única pessoa que estava se beneficiando dessa confusão toda era justamente aquela em quem ele mais confiava. A porta da frente bateu no andar de baixo. Carmen havia voltado. Júlio ouviu os passos dela subindo a escada, provavelmente vindo verificar se as ordens absurdas dela tinham sido cumpridas. Era a hora de descobrir quem realmente era a mulher que ele deixava sozinha com seus filhos todos os dias. E alguma coisa no seu instinto dizia que essa conversa ia revelar muito mais do que ele estava preparado para ouvir. Miriam, pega o bebê e leva ele e a Clara para o quarto deles. Fica lá até eu te chamar. Ela obedeceu sem questionar, aliviada por sair daquela situação constrangedora. Júlio ficou sozinho no banheiro, olhando para o chão molhado e para o balde de água suja. Em poucos minutos, toda a sua percepção sobre a própria casa havia mudado. E ele estava prestes a descobrir que isso era só o começo. Os passos de Carmen ficaram mais lentos quando ela chegou perto do banheiro. Provavelmente estranhava o fato de Júlio estar em casa naquele horário. Ele costumava sair antes das 7 da manhã e só voltar depois das 7 da noite. Senhor Júlio? A voz dela tinha um tom de surpresa forçada. Não sabia que o senhor estava em casa. Aconteceu alguma coisa no escritório? Ele se virou devagar, estudando o rosto dela. Carmen era uma mulher de 40 e poucos anos, sempre muito arrumada, com um sorriso que parecia colado no rosto. Durante 3 anos, ela havia sido a funcionária perfeita. Pontual, organizada, cheia de referências de outras famílias ricas, mas agora, olhando bem, Júlio percebia que nunca havia prestado atenção de verdade nos detalhes. Nunca havia questionado por que ela sempre encontrava desculpas para sair de casa quando ele estava presente. Carmen, preciso conversar com você. A voz dele saiu mais séria do que costumava ser. Encontrei a Miriam aqui no banheiro, limpando o chão com meu bebê nas costas e minha filha tentando ajudar. Você pode me explicar que história é essa? O sorriso de Carmen tremulou por uma fração de segundo, mas logo se recompôs. Ah, senhor Júlio, as crianças quiseram ficar pertinho da Miriam. Sabe como criança é, né? Querem acompanhar tudo. Eu disse para ela deixar elas no quarto, mas elas insistiram. A resposta veio rápida demais, ensaiada demais. E Júlio notou que ela não explicou por que tinha saído de casa deixando uma funcionária novata sozinha com as crianças. E você saiu para onde exatamente? Agora o desconforto de Carmen ficou mais visível. Ela mexeu no cabelo, ajeitou a bolsa no ombro. Fui resolver umas coisas no banco, senhor. Questões pessoais que não podiam esperar. Mas foi rapidinho, voltei logo. 4 horas é rapidinho? A pergunta de Júlio foi direta.
Sem rodeios. Carmen piscou algumas vezes, claramente surpresa por ele saber o tempo exato. Bom, na verdade acabou demorando mais que eu esperava. Sabe como é fila de banco, né? Mais uma resposta vaga, mais uma desculpa pronta. E Júlio começou a se perguntar quantas outras vezes isso havia acontecido sem ele saber. Você percebe como o mentiroso experiente sempre tem uma desculpa na ponta da língua? Carmen estava respondendo todas as perguntas de Júlio, mas sem responder nada de verdade. E ele, que passava o dia analisando propostas comerciais e detectando inconsistências em contratos, finalmente estava aplicando essa mesma atenção aos detalhes na própria casa. O resultado estava sendo revelador de um jeito que ele não esperava. Carmen, meu filho está com uma marca vermelha no braço. Você sabe como isso aconteceu? Desta vez, a pausa foi mais longa. Ela olhou para o teto, como se estivesse tentando se lembrar. Ah, sim. Ele estava meio agitado de manhã cedo. Deve ter se mexido muito no berço. Criança pequena, né? Sempre se machucando sem a gente ver como. Júlio assentiu, mas por dentro estava fazendo cálculos. O bebê dormia no quarto dele, do lado da sua cama. Ele teria ouvido se houvesse alguma agitação durante a noite. E por que você achou que a Miriam deveria limpar o banheiro com as crianças grudadas nela? Agora Carmen suspirou, como se fosse uma pergunta boba. Senhor Júlio, criança gosta de companhia. E a Miriam é nova. Ainda está aprendendo como funcionam as coisas aqui. Achei que seria bom ela ir se acostumando com a rotina das crianças também. A lógica dela parecia fazer sentido na superfície, mas tinha algo errado. Por que ensinar a taxineira a cuidar das crianças, se essa não era a função dela? Foi então que Júlio lembrou de um detalhe que havia passado despercebido. Na semana anterior, tinha chegado em casa mais cedo por causa de uma reunião cancelada. Carmen parecia nervosa. Disse que não esperava ele tão cedo. Na época, achou que fosse só surpresa. Mas agora, olhando retrospectivamente, percebeu que ela estava apressada demais para ir embora. Como se tivesse algum compromisso inadiável sempre que ele aparecia. Carmen, você tem certeza de que não há nada que você queira me contar? Júlio decidiu dar uma última chance para ela ser honesta. Sobre sua rotina aqui, sobre como você organiza o tempo, sobre... Mas ela o interrompeu com aquele sorriso colado no rosto. Senhor Júlio, eu não entendo a preocupação. Tudo sempre funcionou perfeitamente aqui. As crianças estão bem, a casa está sempre limpa, nunca houve problema algum. E foi essa resposta que confirmou as suspeitas de Júlio. Porque naquele momento, depois de encontrar a cena do banheiro, depois de ver a marca no braço do bebê, depois de perceber o medo nos olhos da filha, a última coisa que ele diria é que tudo sempre funcionou perfeitamente. Ou Carmen estava completamente desconectada da realidade, ou estava mentindo descaradamente. E considerando como ela havia respondido todas as outras perguntas, a segunda opção parecia muito mais provável. Tá bom, Carmen. Vou fazer o seguinte. Hoje você vai embora mais cedo. Preciso resolver algumas coisas aqui em casa. Ela pareceu aliviada com a dispensa antecipada. Claro, senhor Júlio. Amanhã eu volto no horário normal. Mas quando ela se virou para sair, Júlio acrescentou. Na verdade, amanhã você não precisa vir. Vou te ligar quando decidir como vamos continuar. O alívio no rosto de Carmen se transformou em preocupação real. Senhor, aconteceu alguma coisa? Eu fiz alguma coisa errada? Agora sim, a máscara estava caindo. A voz dela perdeu o tom sempre controlado, revelando nervosismo genuíno. Não, Carmen. Só preciso pensar melhor sobre como organizar a rotina aqui em casa. Você entende, né? Depois que ela saiu, Júlio ficou sozinho no corredor, tentando processar tudo o que havia descoberto em uma manhã. Não eram só os fatos isolados que o incomodavam. Era o padrão. A facilidade com que Carmen mentia. A naturalidade com que colocava as crianças em situações inadequadas. A pressa para sair sempre que ele aparecia. Quantas outras coisas ele não sabia sobre a rotina dos próprios filhos. Caminhou até o quarto das crianças, onde encontrou Miriam sentada no chão, brincando de blocos com Clara enquanto o bebê dormia no colo dela. A cena era simples, natural. Não havia tensão, não havia pressa.
Era assim que devia ser. Miriam, você pode ficar um pouco mais hoje? Preciso resolver umas coisas e não quero deixar as crianças sozinhas. Ela assentiu imediatamente. Claro, senhor. Não tenho problema nenhum. E enquanto desceu para fazer algumas ligações importantes, Júlio percebeu algo que deveria ter notado há muito tempo. O som da casa estava diferente. Não havia tensão no ar. Não havia aquela pressa estranha que sempre sentia quando chegava em casa. As crianças estavam rindo de verdade. Era como se a saída de Carmen tivesse mudado a energia de todo o ambiente. E isso confirmava que seus instintos estavam certos. Havia mesmo alguma coisa muito errada com a situação. A primeira ligação que fez foi para o amigo advogado. Não porque quisesse processar alguém, mas porque precisava entender melhor seus direitos e responsabilidades como patrão. A segunda foi para a empresa de segurança que instalou as câmeras da casa. Câmeras que ele descobriu agora. Nunca havia checado porque confiava completamente na babá. Era hora de mudar isso. Mas a ligação mais importante seria a terceira, para a agência de empregados domésticos que havia indicado Carmen 3 anos atrás. Porque se suas suspeitas estivessem certas, outras famílias podiam estar passando pelos mesmos problemas. E se havia uma coisa que Júlio havia aprendido naquela manhã, era que ignorar sinais de alerta por comodidade era o pior erro que um pai podia cometer. Você já teve aquela sensação de que sua vida inteira estava sendo construída sobre uma base falsa? Era exatamente isso que Júlio sentia enquanto discava o número da agência. Durante 3 anos, ele achava que tinha a situação sob controle. Achava que pagar bem e confiar cegamente era suficiente para garantir a segurança dos filhos. Agora descobria que essa fórmula simples deixava muito espaço para manipulação. A pessoa que atendeu na agência foi educada, mas Júlio percebeu uma mudança no tom quando mencionou o nome de Carmen. Ah, sim, a Carmen. Ela ainda está trabalhando com o senhor. A pergunta veio carregada de uma curiosidade estranha. Por quê? Houve algum problema com ela em outras casas? Júlio foi direto ao ponto. Pausa longa do outro lado da linha. Senhor, eu acho melhor conversarmos pessoalmente sobre isso. Pode ser hoje à tarde? A resposta confirmou que havia mais coisa por trás da história. Muito mais. E Júlio começou a entender que tinha tropeçado numa situação maior do que imaginava. Não era só sobre uma babá negligente. Era sobre um esquema que provavelmente vinha acontecendo há anos, envolvendo mais famílias, mais crianças em risco. Enquanto isso, lá em cima, Miriam continuava cuidando das crianças com uma atenção genuína que contrastava violentamente com a postura de Carmen. Clara estava animada, contando histórias, fazendo perguntas. O bebê estava calmo, sem aquela tensão que Júlio agora percebia que sempre via no rosto dele quando Carmen estava por perto. Era como se as próprias crianças soubessem, no nível do instinto, quem era confiável e quem não era. E foi nesse momento que Júlio tomou uma decisão que mudaria não só a rotina da sua casa, mas possivelmente a vida de várias outras famílias. Ia descobrir toda a verdade sobre Carmen, mesmo que isso significasse revolver o passado e descobrir coisas que preferia não saber. Porque se havia uma coisa que amanhã havia ensinado, era que proteção real exige coragem para encarar verdades desconfortáveis. A campainha da porta tocou, interrompendo seus pensamentos. Eram 3 horas da tarde, mais cedo do que ele esperava para a reunião com a agência. Mas quando abriu a porta, não era o representante da agência. Era Carmen, com uma expressão no rosto que ele nunca havia visto antes. Nervosa, agitada, claramente perturbada com alguma coisa. Senhor Júlio, preciso falar com o senhor. É importante. A voz dela estava diferente, sem aquele tom sempre controlado. Pensei que você tinha ido para casa, Carmen. Ela mexeu na bolsa inquieta. Fui, mas... aconteceu uma coisa. Preciso explicar algumas coisas para o senhor antes que o senhor descubra por outras pessoas. E foi assim que Júlio entendeu que a história estava prestes a dar uma virada que ele não via vindo. Carmen tinha voltado para contar alguma coisa que ela sabia que ele ia descobrir de qualquer jeito. A pergunta era, o que exatamente ela havia estado escondendo durante 3 anos? E será que Júlio estava preparado para ouvir a verdade completa? Entra.
Ele se afastou da porta, mas não a convidou para sentar. Queria que a conversa fosse rápida e direta. Carmen ficou em pé na sala, olhando para todos os lados, como se estivesse avaliando o ambiente pela última vez. Senhor Júlio, eu não queria que o senhor descobrisse desta forma, mas... Ela respirou fundo. Eu preciso confessar que nem sempre fico aqui o tempo todo quando Tadil o senhor está fora. A confissão era só o começo. Júlio sabia. Continue. Carmen engoliu seco. Às vezes eu saio para resolver coisas minhas e deixo as crianças com a faxineira ou sozinhas por períodos curtos. As palavras saíram atropeladas, como se ela quisesse se livrar delas o mais rápido possível. Sozinhas. A voz de Júlio saiu mais alta que ele pretendia. Uma criança de 5 anos e um bebê de 8 meses sozinhos? Não por muito tempo. Carmen se defendeu rapidamente. Só quando eles estavam dormindo, ou quando a Clara estava vendo desenho. Nunca aconteceu nada. Nunca houve problema. Mas Júlio não estava interessado nas justificativas dela. Estava tentando calcular quantas vezes isso havia acontecido, quanto tempo seus filhos ficaram vulneráveis sem ele saber. Carmen, você está me dizendo que durante 3 anos, regularmente, deixou meus filhos sem supervisão adequada para resolver questões pessoais suas? Ela assentiu relutantemente. Mas, senhor, eu sempre voltava rápido, e eles nunca souberam. Sempre ficavam bem. A lógica dela era tão absurda que Júlio sentiu vontade de rir, se a situação não fosse tão séria. E hoje? Hoje você deixou uma funcionária nova que trabalha-se aqui há 1 semana, sozinha com eles por 4 horas para fazer o que exatamente? Agora Carmen olhou para o chão. Eu tinha uma entrevista de emprego em outra casa. Uma família que ofereceu um salário melhor. A honestidade brutal da resposta deixou Júlio sem palavras por alguns segundos. Ela estava usando o tempo dele, o dinheiro dele, e colocando em risco a segurança dos filhos dele para conseguir um emprego melhor. Você está me dizendo que usou o horário de trabalho aqui para fazer entrevista em outro lugar? Carmen assentiu, agora claramente arrependida de ter voltado para confessar. E deixou meus filhos com uma pessoa que mal conhece para fazer isso? Outro aceno de cabeça. Júlio sentiu uma raiva surda subindo pelo peito, mas se forçou a manter a calma. Carmen, você entende que o que você fez pode ser caracterizado como abandono de incapaz? Que você colocou a vida dos meus filhos em risco? Agora ela começou a chorar. Senhor Júlio, eu sei que foi errado, mas eu precisava dessa oportunidade. A senhora de lá só podia me receber neste horário. E eu pensei que a Miriam podia cuidar deles por algumas horas. Mas a confissão não tinha terminado. Tem mais alguma coisa que você precisa me contar, Carmen? Ela hesitou, limpando as lágrimas com as costas da mão. Às vezes eu levava as crianças comigo quando saía. Especialmente a Clara. Para outros lugares da cidade. Para casa de amigas minhas, para mercado, para... A voz dela foi diminuindo conforme percebia a expressão no rosto de Júlio. Você levava minha filha para casa de pessoas que eu não conheço. Agora a raiva estava transparecendo na voz dele. Clara conhece gente que eu nunca vi na vida? Carmen assentiu timidamente. Mas eram pessoas de confiança, senhor. Amigas minhas que têm filhos também. A Clara gostava. Júlio levantou a mão, pedindo silêncio. Precisava de um momento para processar a dimensão do que estava ouvindo. Durante 3 anos, sua filha conviveu com estranhos. Durante 3 anos, seus filhos ficaram em situações de risco que ele nem imaginava que existiam. Durante 3 anos, ele pagou para uma pessoa que sistematicamente quebrava todas as regras básicas de cuidado infantil. E o pior, ele nunca desconfiou porque Carmen era hábil em manter as aparências quando ele estava presente. Carmen, você está despedida. Agora. A frase saiu firme, sem espaço para discussão. Não quero você perto dos meus filhos nunca mais. E se eu descobrir que você fez alguma coisa que colocou eles em perigo real, vou tomar as medidas cabíveis. Ela tentou protestar, dizer que podia mudar, que havia aprendido a lição. Mas Júlio já estava abrindo a porta da frente. Suas coisas pessoais que estão aqui, você pode pegar outro dia, com hora marcada, quando eu estiver presente. Carmen saiu cabisbaixa, murmurando desculpas que não faziam mais diferença. E quando a porta se fechou,
Júlio se encostou nela, tentando assimilar tudo o que havia descoberto em um único dia. Subiu para o quarto das crianças, onde Miriam ainda estava brincando com eles. A cena continuava pacífica, natural. Miriam, posso fazer algumas perguntas sobre seu trabalho anterior? Ela ficou tensa imediatamente. Claro, senhor. Fiz alguma coisa errada? Júlio se sentou no chão, ao lado deles. Não, você não fez nada errado. Na verdade, quero te oferecer o emprego da Carmen. A proposta saiu sem planejamento, mas fazia todo sentido. Miriam conhecia o trabalho de faxineira. Claramente gostava de crianças. E mais importante, era honesta. Ela não havia tentado encobrir as ações de Carmen, mesmo sendo nova na casa. Senhor, eu não tenho experiência como babá. Ela tentou protestar. Mas você tem filhos. Você sabe cuidar de crianças. E o que eu mais preciso agora é de alguém em quem eu possa confiar. Mas meus filhos, senhor, eles ficam com a vizinha e... Júlio a interrompeu. Quantos anos eles têm mesmo? Miriam falou sobre os meninos de 3 e 7 anos, sobre como era difícil pagar a vizinha e ainda conseguir trabalhar horas suficientes para sustentar a casa. E foi então que Júlio teve uma ideia que resolveria 2 problemas ao mesmo tempo. E se você trouxesse seus filhos para cá durante o dia? Eles podiam brincar com a Clara. Você podia cuidar de todos eles juntos. E eu pagaria um salário que permitisse você contratar alguém de confiança para ficar com eles só quando necessário. A proposta deixou Miriam sem palavras. Senhor, isso seria... Ela parou, claramente emocionada. Isso mudaria nossa vida completamente. E foi assim que Júlio entendeu que as melhores soluções às vezes surgem das piores situações. Em vez de contratar outra babá desconhecida através de uma agência, ele estava oferecendo estabilidade para uma mãe que realmente precisava e que demonstrava cuidado genuíno pelas crianças. Era um arranjo que beneficiava todo mundo e, mais importante, colocava pessoas de confiança perto dos seus filhos. Miriam, há quanto tempo você trabalha como faxineira? Ela contou sobre os últimos 5 anos, sobre como começou depois da separação, sobre como sempre gostou de trabalhar com limpeza porque podia fazer um bom trabalho e ver resultado imediato. E você nunca trabalhou como babá? Ela balançou a cabeça. Só cuidei dos meus filhos, mas sempre gostei de criança. Na vizinhança, as mães às vezes pedem para eu ficar com os filhos delas quando precisam sair. A conversa foi revelando que Miriam tinha exatamente o perfil que Júlio deveria ter procurado desde o início. Mãe experiente, necessidade real de trabalho estável, honestidade natural. Era o oposto de Carmen, que tinha referências profissionais, mas faltava-lhe caráter. E Júlio percebeu que tinha aprendido uma lição valiosa sobre a diferença entre qualificação técnica e qualificação humana. Posso te fazer uma pergunta pessoal, Miriam? Como você conseguiu este emprego aqui? Ela contou sobre o anúncio no jornal, sobre como estava desesperada para conseguir trabalho na época. A babá que entrevistou disse que era um trabalho só de limpeza, que eu não teria que cuidar de criança. Mas desde o primeiro dia ela ficava pedindo para eu ajudar com uma coisa ou outra relacionada às crianças. E ali estava mais uma peça do quebra-cabeça. Carmen havia contratado Miriam sabendo que precisaria de ajuda com as crianças, provavelmente porque já planejava se ausentar regularmente. Era um esquema pensado, não só negligência casual. E isso tornava tudo ainda mais grave, porque mostrava premeditação. Miriam, durante esta semana que você trabalhou aqui, quantas vezes a Carmen saiu deixando você sozinha com as crianças? Ela pensou por um momento. 3 vezes, senhor. Segunda, quarta e hoje. Das outras vezes, ela ficou aqui, mas ficava no telefone muito tempo. Ou assistindo televisão. Não prestava muita atenção no que as crianças estavam fazendo. Júlio sentiu o estômago embrulhar. Durante uma semana, uma funcionária nova havia supervisionado seus filhos mais tempo que a babá oficial. E ele só descobriu isso por acaso, porque chegou em casa cedo demais. Quantas outras famílias estavam passando pela mesma situação sem saber? A campainha tocou novamente. Desta vez, era o representante da agência, um homem de meia idade com expressão séria. Senhor Vargas?
Preciso conversar urgentemente com o senhor sobre a Carmen Santos. Júlio o convidou para entrar, pedindo para Miriam continuar com as crianças. A conversa que se seguiu foi reveladora de uma forma que ele não esperava. Senhor Vargas, recebemos 3 reclamações sobre a Carmen nos últimos 6 meses. Comportamentos similares ao que o senhor descreveu no telefone. O representante abriu uma pasta. Ausências durante o horário de trabalho, negligência com as crianças, mentiras sobre suas atividades. Mas nunca tivemos provas concretas. As famílias sempre acabavam dispensando ela antes que pudéssemos investigar adequadamente. Júlio folheou os documentos que o homem trouxe. Relatos similares, sempre o mesmo padrão. Babá exemplar nas entrevistas e nos primeiros meses, depois gradual deterioração dos cuidados, descoberta acidental dos problemas, dispensa imediata. Por que vocês continuaram indicando ela se havia reclamações? A pergunta foi direta. Senhor, ela sempre conseguia justificar as situações. Dizia que eram mal-entendidos, famílias exigentes demais, problemas de comunicação. E as referências dela das primeiras casas eram excelentes. O representante parecia genuinamente constrangido. Mas agora, com o relato do senhor, vemos que há um padrão claro. Ela provavelmente mudou de comportamento depois que se estabeleceu no mercado. A explicação fazia sentido. Carmen havia construído uma reputação sólida nos primeiros anos. Depois começou a relaxar porque sabia que conseguiria novos empregos facilmente. Era um cálculo arriscado que funcionou durante um tempo, mas que eventualmente seria descoberto. E, infelizmente, várias crianças pagaram o preço dessa estratégia. Que medidas vocês vão tomar? Júlio queria garantir que outras famílias não passariam pelo mesmo problema. Vamos retirar ela do nosso cadastro imediatamente e alertar outras agências da cidade. Também vamos entrar em contato com as famílias que trabalharam com ela para verificar se há outros casos que não foram reportados. Era um plano razoável, mas Júlio sabia que o estrago já estava feito. Depois que o representante saiu, Júlio ficou sozinho com seus pensamentos por alguns minutos. Pensou nas vezes que chegou em casa e perguntou como foi o dia, aceitando respostas vagas como suficientes. Pensou nas vezes que Clara tentou contar alguma coisa sobre o dia dela e ele estava ocupado demais para prestar atenção. Pensou em como havia terceirizado completamente a segurança dos próprios filhos. Subiu para o quarto das crianças e encontrou Miriam ajudando Clara a organizar os brinquedos enquanto o bebê engatinhava pelo chão. A cena era comum, sem drama, mas havia uma qualidade de atenção nela que contrastava com tudo que ele agora sabia sobre a rotina anterior. Miriam estava realmente presente, não apenas fisicamente. Miriam, aceita minha proposta? Quer trabalhar aqui como babá? Ela olhou para ele com os olhos brilhando. Senhor, seria uma honra, mas eu quero fazer tudo certo. Quero aprender como o senhor gosta que as coisas sejam feitas. Quero conhecer a rotina direito. A resposta dele foi simples. A rotina principal é que as crianças estejam seguras e felizes. O resto, a gente constrói junto. E foi assim que Júlio descobriu que as mudanças mais importantes na vida às vezes começam com as piores descobertas. Se não tivesse chegado em casa cedo naquela manhã, talvez nunca soubesse sobre as ausências de Carmen, sobre os riscos que seus filhos corriam diariamente. A negligência teria continuado indefinidamente, porque ele havia criado um sistema que permitia que ela funcionasse sem detecção. Mas agora, com Miriam assumindo os cuidados das crianças, ele sabia que precisava mudar também sua própria rotina. Não bastava trocar de babá. Era necessário estar mais presente, mais atento, mais conectado com o dia a dia dos filhos. E isso significava reorganizar prioridades que haviam estado desalinhadas durante anos. Naquela noite, quando colocou as crianças para dormir, Júlio fez alguma coisa que não fazia há muito tempo. Perguntou sobre o dia delas de verdade. Clara contou sobre a brincadeira com Miriam, sobre como ela havia ensinado um jogo novo, sobre como o bebê havia tentado comer um bloco de montar. Eram detalhes pequenos, mas revelavam uma atenção e um cuidado que estava ausente da rotina anterior. E enquanto arrumava o quarto deles, Júlio lembrou da marca vermelha no braço do bebê.
Examinou com mais cuidado e percebeu que realmente parecia marca de aperto, não de batida contra o berço. Alguém havia segurado o bebê com força demais, provavelmente quando ele estava chorando ou resistindo a alguma coisa. A descoberta o fez sentir náusea, mas também confirmou que havia tomado a decisão certa. No dia seguinte, Miriam chegou cedo com os 2 filhos. Júlio assistiu pela janela do escritório enquanto as crianças se conheciam no jardim. Clara estava animada com a companhia. Os meninos eram educados e brincalhões. Era exatamente o tipo de ambiente que ele queria para a filha. Natural, seguro, supervisionado por alguém que realmente se importava. Durante a primeira semana com a nova rotina, Júlio começou a perceber mudanças sutis, mas significativas. Clara estava mais comunicativa, mais relaxada. O bebê estava dormindo melhor durante a noite. E a casa tinha uma energia diferente, mais leve, mais alegre. Era como se a tensão que ele nem sabia que existia tivesse finalmente desaparecido. Miriam se adaptou rapidamente às responsabilidades. Fazia perguntas quando tinha dúvidas, mantinha Júlio informado sobre pequenos problemas, criava atividades interessantes para as crianças. Era o oposto da comunicação unilateral que havia se acostumado com Carmen. E o mais importante, nunca dava desculpas vagas quando perguntada sobre o dia. Uma semana depois do incidente, Júlio recebeu uma ligação da agência. Senhor Vargas, descobrimos mais 3 casos similares envolvendo a Carmen. Famílias que não haviam reportado os problemas porque pensaram que fossem casos isolados. O representante parecia genuinamente perturbado. Um dos casos envolveu uma criança de 2 anos que ficou sozinha por mais de 1 hora porque a babá saiu para fazer compras pessoais. A informação confirmou que Júlio havia interrompido um padrão que estava se tornando cada vez mais perigoso. E também o fez refletir sobre quantas outras situações similares existiam em casas onde ninguém chegava cedo, onde ninguém faz perguntas, onde a confiança cega substitui a supervisão responsável. 2 meses depois, quando a nova rotina já estava estabelecida, Clara fez um comentário que resumiu perfeitamente a diferença entre o antes e o depois. Papai, agora eu gosto mais de ficar em casa. Era uma frase simples, mas carregada de significado. Pela primeira vez em anos, sua filha se sentia verdadeiramente segura e cuidada no próprio lar. E naquela noite, quando Júlio colocou as crianças para dormir, percebeu que havia aprendido a lição mais importante da sua vida como pai. Proteção real. Não é sobre quanto você gasta ou quão ocupado você está. É sobre estar presente quando importa, fazer as perguntas certas e nunca considerar a segurança dos filhos como algo que pode ser completamente delegado. Miriam se tornou muito mais que uma babá. Ela se tornou parte da família. Seus filhos cresceram junto com Clara e o bebê, criando vínculos genuínos que provavelmente durariam para sempre. E Júlio aprendeu que as melhores decisões às vezes surgem dos momentos mais difíceis, quando somos forçados a encarar verdades que preferíamos ignorar. O objeto que simbolizava toda essa transformação ficou guardado numa gaveta do escritório. O bilhete onde Carmen havia anotado o telefone da outra família durante a entrevista de emprego. Um lembrete pequeno, mas poderoso, de como a negligência pode se disfarçar de competência e de como a confiança sem supervisão pode colocar em risco aquilo que mais importa na vida. E quando olhava pela janela e via Miriam brincando no jardim com todas as crianças, as dela e as dele, Júlio sabia que havia encontrado muito mais que uma solução para o problema da babá. Havia encontrado uma nova forma de construir família, baseada em transparência, confiança merecida e presença real. Era exatamente assim que deveria ter sido desde o começo. A luz da manhã entrava pela mesma janela onde tudo havia começado, mas agora iluminava uma realidade completamente diferente. As crianças brincavam seguras, supervisionadas por alguém que realmente se importava. E Júlio, observando da mesa do escritório, finalmente sentia que sua casa era verdadeiramente um lar. Um lugar onde a proteção e o cuidado não eram apenas aparentes, mas reais. Se essa história te tocou e te fez repensar como você protege quem ama, comenta "Eu creio"
e compartilha com alguém que precisa lembrar que presença vale mais que justificada. Qual promessa de proteção você faria hoje para os seus filhos?